1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 11, diz assim: você, porém, homem de Deus... Cadê os homens de Deus aqui? Cadê os homens de Deus aqui? Ah, tá. Você, porém, homem de Deus. Então, se você é um homem de Deus, essa palavra é para você. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que é tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo: guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele seja honra e poder para sempre. Quem crê, diga amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, nesse culto poderoso dos homens de sucesso, nós queremos, Pai, colocar diante do Senhor esta mensagem, que o Senhor venha mover dentro de nós esse senso de compromisso que nós, como homens de Deus, precisamos ter na nossa jornada nessa terra, e que esses compromissos, Pai, possam, meu Deus, ser latentes em nós, a fim de que nós possamos cumprir todo o propósito que o Senhor nos chamou para executar. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. O tema da nossa mensagem de hoje é o seguinte: compromissos de um homem de Deus. Diga comigo, compromissos. Não, fale com fé, diga compromissos de um homem de Deus. O que é ser um homem de Deus? Como podemos conhecer um homem de Deus? Quais são as marcas de um homem de Deus? O que rege a sua vida? O que rege a vida de um homem de Deus? O que guia a vida de um homem de Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira carta a Timóteo, nos versículos 11 a 16, acentua 4 importantes compromissos de um homem de Deus. O homem de Deus é conhecido por aquilo do que ele foge, ele é conhecido por aquilo que ele segue, é conhecido por aquilo com aquilo que ele combate, e ele é conhecido por aquilo que ele guarda. Vamos examinar esses pontos. Em primeiro lugar, o homem de Deus é conhecido por aquilo que ele foge. Em primeiro lugar. É, pastor? É. Em primeiro lugar, o homem de Deus é conhecido por aquilo que ele se abstém. O homem de Deus é conhecido por aquilo que ele nega. Porque nós vivemos num mundo onde o homem é atraído por muitas coisas que vão roendo a sua credibilidade e a sua reputação como homem de Deus. Então, em primeiro lugar, todo homem de Deus tem que ser conhecido por aquilo que ele foge. No versículo 6 de Timóteo, 1 Timóteo 6 diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. De que coisas o homem de Deus deve fugir? Do que a gente deve fugir na realidade, pastor? O homem de Deus deve fugir da inveja. O homem de Deus deve fugir da difamação. Todo homem de Deus tem que ter o seu caráter formado, indubitavelmente irrepreensível. Tudo aquilo que vem roer o caráter do homem de Deus, ele deve fugir. Fugir da inveja,
fugir da difamação, fugir das suspeitas malignas. O homem de Deus precisa manter-se num padrão. A Bíblia diz que nós devemos evitar, fugir da aparência do mal. Da aparência do mal, quanto mais do mal. O homem de Deus deve fugir dessas coisas. O homem de Deus deve fugir das contendas e brigas sem fim. O homem de Deus deve se manter numa postura sóbria, equilibrada. E aqui eu faço um apelo para que você possa construir a sua imagem sendo uma pessoa equilibrada, sábia, se posicionando sim, colocando as suas posições sim, aquilo que você acredita sim, mas com sabedoria, temperança e equilíbrio. Nós não podemos nos expor. Eu vejo homens de Deus se expondo, por exemplo, nas redes sociais. Cada comentário, cada situação desnecessária. O homem de Deus deve evitar e fugir das suspeitas malignas. O homem de Deus deve fugir, sobretudo, da ganância, ou seja, do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Todo homem de Deus precisa estar vigilante a respeito da ganância. Porque nós, como homens, trabalhamos no sentido de empreendermos para poder ter o nosso recurso para sustentar a nossa casa. Então esse lance da ganância, irmão, isso é muito sutil. Graças a Deus que vários homens de Deus chegam comigo e dizem assim: pastor, olha, pastor, Deus abriu meu entendimento. Eu tão focado, tão fissurado no meu trabalho, tão fissurado na minha empresa, eu fui me desligando. Quando eu me apercebi, eu já tinha trocado as prioridades. Só queria saber do trabalho, só queria saber do negócio. Meu negócio era ganhar dinheiro e tal. E graças a Deus que Deus abriu meu entendimento e me colocou na linha certa. Sabe que nós precisamos tomar muito cuidado com a ganância. 1 Timóteo 6, 3 a 10 diz assim, versículo 10 diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente sabe muito bem, só que o término desse versículo diz o seguinte: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Olha só. Em outras palavras, a pessoa que abandona a fé por causa daquilo que quer conquistar nessa terra, a Bíblia diz que ele a si mesmo se atormenta. Porque quando o homem de Deus desvia da fé por causa de poder, de fama e de dinheiro, ele atrai sobre si um universo extremamente estressante. A pessoa não tem mais paz. É um sofrimento sem fim, porque ela quer, e ela vai fazendo negócio, vai fechando e trabalhando, e um puxa o tapete e vai por fora e tal. E quando sai da fé, entra na corrupção, entra na propina, entra na meia nota, entra sonegando imposto e vai embora no sentido de ter cada vez mais. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, amém, queridos? Sabe, o homem de Deus não é apegado às coisas materiais, ele não ama o dinheiro, mas ama o Senhor. O homem de Deus não ama o dinheiro, o homem de Deus não ama mamão, o homem de Deus ama ao Senhor. Amém ou não amém? O homem de Deus busca uma vida santa e sabe que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Muitas pessoas são escravas de mamon, prostram-se diante desse ídolo
chamado dinheiro, e são ávidas por lucro, mesmo que para obtê-lo tenham que se envenenar de inveja, ódio e cobiça. Mas nós não somos assim. Amém ou não amém? Diga comigo, eu não sou assim. Porque você é um homem de Deus. E como homem de Deus, você deve fugir dessas coisas. Não é resistir, não é combater, não, é fugir. O verbo é claro, fuja dessas coisas. Tem muita gente que fica, não pastor, eu me garanto, pode deixar que eu me garanto. Pois é, só que a Bíblia diz que não é para te garantir, é para te fugir. A Bíblia diz, fuja da imoralidade sexual. O verbo é esse, fugir. Não, o camarada fica lá dizendo, não, eu sou crente, estou de boa aqui e tal, o pessoal estão pecando, mas eu estou de boa. Pois é, só que a Bíblia diz que nós devemos fugir. Então o homem de Deus é conhecido por aquilo que ele foge, literalmente. Amém ou não amém? Sabe, queridos, o homem de Deus é conhecido por aquilo que ele segue. O apóstolo Paulo continua no versículo 11: segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. É isso que nós devemos seguir. Devemos fugir das coisas que acabamos de falar e devemos seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. O homem de Deus foge do pecado e segue a virtude. Ele abomina o mal e anseia pelo bem. Ele foge da injustiça, mas busca o que é justo, mais do que o ouro e a prata. O homem de Deus é conhecido por aquilo que ele segue. Ele foge da vida promíscua e segue uma vida de pureza. O homem de Deus, ele foge de uma vida de prostituição, de adultério, de imoralidade, de lascívia e vai viver uma vida santa, pura. O homem de Deus é conhecido por aquilo que ele segue. Sabe, queridos? O homem de Deus é conhecido por aquilo que ele combate. Amém ou não amém? Porque o apóstolo ainda escreve: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Olha só, no versículo 12. Queridos, naquele tempo, como ainda hoje, existiam e existem falsos mestres espalhando heresias. Timóteo devia entender que a vida cristã é uma luta sem trégua e sem pausa contra o erro da promoção da verdade. Ele deveria, como soldado de Cristo, combater o combate certo com a motivação certa. Timóteo não devia brigar por causa de dinheiro, mas combater em defesa da fé verdadeira. Timóteo deveria, nessa batalha em favor da fé, tomar posse da vida eterna. Ele deveria estar convicto e seguro daquilo que Cristo tinha feito por ele e nele, e então sair bravamente em defesa da verdade. Esse era o comportamento e o padrão de Timóteo. Era a linha de combate dele. E eu lhe pergunto, qual é a sua linha de combate? E por que eu lhe pergunto isso, homem de Deus? Porque há muitas pessoas que entram na luta errada, com as armas erradas e com a motivação errada. Tem muitos homens que resolvem combater um combate totalmente errado. Alguns resolvem combater o bom combate da fé, mas com as armas erradas. E outros, além de não combater o bom combate da fé, trabalham com as armas erradas e ainda vão com a motivação errada. Sabe, queridos, muitos homens de Deus gastam toda a sua vida e o seu vigor, a sua força, a sua juventude,
atrás de coisas que não alimentam em nada a sua vida espiritual. Nada. Nada. E por conta disso, sem ele se dar conta, as outras áreas da sua vida não engrenam também. Conclusão: perdem a sua salvação e tudo que poderiam experimentar nessa vida também perdem. Por quê? Porque a prioridade está errada. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas. Que são essas outras coisas? A vida material. Porque se você for ler em Mateus 6, os versículos anteriores ao versículo 33 diz: vocês estão ansiosos pelo que vocês devem comer, devem beber, devem vestir, devem fazer. E ele começa a explicar, e no versículo 33 ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas, tudo aquilo que você precisa nessa terra, vão ser acrescentados, vão vir de reboque. O homem de Deus precisa entender a sua linha de combate. Se você priorizar mais as outras coisas do que o reino de Deus e a sua justiça, você não está combatendo o bom combate da forma certa. Porque é a Bíblia. Então o homem de Deus é conhecido pelo que ele combate. Não estou dizendo que você a partir de hoje deve largar seu emprego, deve largar tudo, não é nada disso, é uma questão de prioridades. Amém ou não amém? Prioridades. A ideia que as pessoas têm, porque eu cheguei para cá já para pastorear essa igreja, mas a ideia e a impressão que dá é que eu nasci crente e vivi o tempo todo dentro da igreja, recebendo pela igreja. E quando na verdade o tempo que eu tenho sendo sustentado pela igreja é o tempo que eu tenho aqui em Óbidos. Antes disso, eu fui pastor 6 anos em Alenquer, pastor auxiliar, mas eu sempre trabalhei. Como muitos outros homens de Deus, como você, que trabalha, rala, tudo, e é um bom soldado de Cristo, combatendo o bom combate da fé. Eu lembro que no ano de 2009, por uma questão de perseguição política, eu fui lotado em 5 escolas, trabalhei em 5 escolas o ano todo de 2009. Fiquei tão fatiado que eu fiquei com 1.030 alunos, eu lecionava para 1.030 alunos toda semana, em 5 escolas. Fora isso, em 2009, eu já estava fazendo treinamento para me abrir minha empresa de consultoria que eu abri em 2010. Já estava estudando. E estava fazendo uma pós-graduação também. Tudo isso em 2009. Fora isso, eu era supervisor de área, tinha 4 discípulos diretos e mais 3 discípulos indiretos. Era membro do presbitério de governo da minha igreja. E tinha minha família para me cuidar. E os meus filhos todos muito pequenos. Muito pequenos. O Abner estava com 1 ano e meio de idade. E a minha esposa ainda estava estudando faculdade. Então eu poderia muito bem dizer assim: rapaz, olha, o negócio está feio para o meu lado e tal. Meus irmãos, eu nunca deixei de priorizar, de lutar o bom combate. E Deus me honrou. Amém ou não amém? Também na área profissional. Em 2009 eu fui bravamente perseguido. Em 2010 Deus me honrou. Do camarada que foi fatiado em 5 escolas, 2 estaduais e 3 municipais. No outro ano, eu fui lotado numa só escola como coordenador do laboratório. Eu saí da sala de aula. O Estado estava me pagando para me pesquisar. E no município, eu saí das 3 escolas, eu fui para dentro da Secretaria de Educação e cheguei a assumir 3 vezes aquela secretaria. Porque eu era coordenador de departamento lá dentro. E o meu trabalho era conseguir dinheiro para dentro da Secretaria de Educação daquela cidade. Por quê, irmãos? Porque eu nunca deixei de priorizar aquilo que era prioritário.
Comecei dizimando R$ 1 na minha igreja, e eu já cheguei a dizimar 10, 12 mil reais na minha igreja, como empresário. E eu larguei mão de tudo isso, porque eu fui promovido. Hoje eu estou aqui, com vocês. Então, se Deus fez essa história na minha vida, Ele pode também fazer na sua. Basta você combater o bom combate, colocar a prioridade certa. Amém ou não amém? Aplauda a Jesus, porque Ele é bom. Sabe, queridos, o homem de Deus é conhecido por aquilo que ele guarda. Escute, Paulo diz: guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos obreiros naquela época haviam se desviado do caminho, como Demas. Demas se desviou mesmo, sabe? Ele amou o mundo e saiu do reino e foi embora. Era um camarada que andava junto com Paulo. E esse camarada Demas era um discípulo muito forte do lado dele, mas ele amou o mundo e não guardou aquilo, não guardou a fé. Você está me entendendo? E pinou, sabe? Outros haviam se intoxicado de soberba, como Diótrefes, também era um outro discípulo de Paulo. Escute, sabe? Se encheu de soberba e queria dar o golpe, promover divisões dentro da igreja, sabe? Outros haviam sido seduzidos pela heresia dos falsos mestres, dos falsos ensinos. Discípulos daquele homem que estava ali fazendo a diferença, implantando a igreja, multiplicando igrejas, plantando evangelhos naquela região toda, e tinha sim pessoas, discípulos próximos, líderes próximos, que não guardaram a sua fé, se desviaram, outros se levantaram, se rebelaram contra ele, outros seguiram outras doutrinas, outros ensinamentos. Desde aquele tempo, tem homens que não guardam o mandamento da fé, não guardam o seu coração e a sua pureza. Mas o homem de Deus deve guardar o mandamento. O homem de Deus deve guardar a palavra de Deus. Amém ou não amém, irmãos? Vivendo de maneira irrepreensível até a volta do Senhor Jesus. O homem de Deus é conhecido por guardar sua fé, custe o que custar. Se você quer ter moral diante de Deus e moral diante dos homens, guarde o que tu tens, para que ninguém venha e tome a tua coroa. Deu para entender? O homem de Deus é conhecido por aquilo que ele guarda. O homem de Deus não negocia a verdade, nem, transige com seus absolutos, e não fica titubeando. Não, ele é um homem firme, ele sabe exatamente o que ele quer, ele sabe exatamente no que ele crê, ele sabe exatamente para onde ele vai e a direção que ele está seguindo, custe o que custar. Domingo agora, nós falamos sobre os 5 sinais do fim do mundo. Para muita gente, isso é um assunto que não era para ser discutido, porque parece que não é nem verdade. Pois é, só que é uma promessa bíblica e está para acontecer. E eu, como homem de Deus, tenho o dever de guardar essa promessa. E você, como homem de Deus, tem o dever de guardar isso para você e se preparar. Assim como a gente deve guardar todas as outras coisas a respeito da palavra de Deus. Vocês estão me entendendo? Amém ou não amém? Então o homem de Deus é conhecido por aquilo que ele guarda. Sabe, irmãos? O homem de Deus não se rende à tentação do lucro em nome da fé, nem abastece seu coração com as ilusões de doutrinas estranhas às Escrituras. O homem de Deus ama a palavra de Deus. O homem de Deus guarda a palavra, vive a palavra e prega a palavra.
A nossa relação com a palavra de Deus, irmãos, tem que ser muito profunda, porque a Bíblia nos chama de sacerdotes, e Deus vai nos cobrar essa postura, por nós mesmos, pela nossa casa e por aquilo que Ele quer que a gente faça. Amém ou não amém? Então entenda que o homem de Deus ama a palavra, guarda a palavra, vive a palavra e prega a palavra. E a palavra não deve ser só pregada em palcos, palanques e púlpitos. A palavra deve ser pregada com a nossa vida. Amém ou não amém? Tem muita gente que quer ser muito um pregador, sabe? Mas a verdadeira pregação está em nós conhecermos a palavra e guardarmos a palavra, praticar a palavra. Não existe melhor palavra pregada do que essa. Não existe. Quando uma pessoa olhar para você e ver você deixando o seu filho na escola, a sua filha na escola, quando ela desce da moto, do carro ou da bicicleta, então quando chega na frente da escola segurando na mãozinha, a filhinha dobra e estica a mão e diz assim: bença papai, Deus te abençoe minha filha. Abraça, Deus te abençoe minha filha, entra na tua escola. O camarada olha e diz assim: olha, ainda tem gente ensinando certo aqui nessa cidade. Deu para entender, irmãos? Amém ou não amém? Quando você encostar, que a sua esposa está te esperando lá no canto da igreja, por exemplo, então do comércio, ela está lhe esperando lá no canto, você chega e encosta a moto, sai de lá, pega o capacete, tira do braço, abre e coloca na cabeça dela e fecha aqui. Alguém vai olhar e vai dizer: olha, ainda existe homem que valoriza a sua esposa. Aí a pessoa diz assim: rapaz, escuta, mano, tu é crente? É? Eu sou. Ah, tá. Agora estou entendendo por quê. Tu está entendendo? Amém ou não amém? Sabe, queridos, nós precisamos ter esse entendimento. A maior pregação e a melhor pregação está no seu comportamento, no seu estilo de vida. Porque se você reflete a palavra, é porque você lê a palavra, porque você guardou a palavra. Amém ou não amém? Jesus não se esforçava para ser mais santo do que os fariseus. Jesus não se mostrava para dizer que ele era, curava todo aquele povo, para dizer que ele tinha mais poder que os fariseus. Ele não se esforçava para mostrar para todo mundo que ele era o Cristo e o Messias. Pelo contrário, na maioria das vezes, ele saía de fininho pelo meio do pessoal. Quando os demônios chegavam: o que tu queres com a gente, ó filho do Deus Altíssimo? Ele dizia: cala a boca, Satanás, que ainda não está na hora ainda de tu falar essas coisas. Então Jesus não se esforçava para mostrar que ele era o cara. Ele simplesmente era. Era o estilo de vida dele. Amém ou não amém? Então nós não precisamos nos esforçar para mostrar que nós somos santão. A gente simplesmente tem que ser. E agindo assim, o Senhor é glorificado e a palavra se cumpre na nossa vida. Amém ou não amém? Queridos, é impressionante, sabe? E hoje eu quero fazer um clamor aqui a respeito de nós, homens, que somos pais. Se existe uma pregação que vai influenciar vidas, é a nossa pregação como pai na vida dos nossos filhos. Mas não uma pregação de púlpito, não, porque eles não estão muito interessados em pregação de púlpito. Uma pregação real. Coloca o vídeo aí, meu filho. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus.
Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou! Eu vou! Eu vou! Tem algum homem corajoso aqui? Então fique de pé no nome de Jesus. Deus conta com você. Deus colocou você como sacerdote da sua casa. Deus colocou você como cabeça. Tome posse de quem você é. Conduza a sua casa debaixo da direção que o Senhor tem para você. Deus já lhe deu no mundo espiritual todas as ferramentas para você conduzir toda a sua casa e aquilo que está ao redor de você para ser uma bênção. Que vejamos nesta geração o surgimento de muitos homens de Deus, gente disposta a fugir do pecado, a seguir a justiça, a combater o bom combate da fé e a guardar a palavra, vivendo uma vida imaculada e irrepreensível. Eu fico feliz porque eu estou diante de uma geração de homens assim. Eu quero convidar você para vir aqui na frente, que eu quero orar com você nesse momento.